O Mahabharata. De Krishna de Vaipayana Vyasa. Livro 13, Anusasana Parva. Capítulo 148. Conclusão do discurso de Sankara e Uma, em culto de Krishna. Narada disse. Na conclusão do discurso de Mahadeva, rugidos altos foram ouvidos no firmamento. Trovões ribombaram, com lampejos de relâmpago. O firmamento foi envolvido com nuvens azuis e densas. A divindade das nuvens então derramou água pura como aquela que ele derrama na estação das chuvas. Uma escuridão densa teve início. Os pontos do horizonte não podiam mais ser distinguidos. Então naquele encantador, sagrado e eterno leito daquela montanha celeste, os rishis reunidos não viram mais a multidão de seres fantasmais que se associam com Mahadeva. Logo, no entanto, o céu clareou. Alguns dos rishis partiram para as águas sagradas. Outros voltaram para os lugares de onde eles vieram. Na verdade, contemplando aquela visão maravilhosa e inconcebível, eles ficaram cheios de assombro. A conversa também entre Sankara e Uma tinha sido ouvida por eles com os sentimentos. Aquele principal de todos os seres, de quem Sankara de grande alma nos falou sobre aquela montanha, és tu. Na verdade, tu és idêntico ao eterno Brahma. Algum tempo também Mahadeva queimou Himavati com sua energia. Tu também nos mostraste uma visão de prodígio similar. De fato, nós nos lembramos daquele fato pelo que nós testemunhamos hoje. Ó Janardana de braços poderosos, eu assim, ó o pujante, narrei para ti a glória daquele Deus dos deuses, isto é, aquele que é chamado de Kapardin ou Gerisa. Bhishma continuou. Assim endereçado por aqueles habitantes dos retiros ascéticos, Krishna, o alegrador de Devaki, prestou as devidas honras para todos aqueles rishis. Cheios de deleite, aqueles rishis mais uma vez se dirigiram a Krishna, dizendo: ó matador de Madhu, repetidamente mostre a ti mesmo para nós em todos os momentos. Ó pujante, o próprio céu não pode nos regozijar tanto quanto uma visão de ti. Tudo que foi dito pelo ilustre Bhava, com referência a ti, é verdade. Ó opressor de inimigos, nós te dissemos tudo sobre aquele mistério. Tu mesmo és conhecedor da verdade de todo o tópico. Já que, no entanto, perguntado por nós, te agradou nos perguntar em retorno, nós, por esta razão, descrevemos tudo, sobre a conversa de Bhava com Uma, somente para te agradar. Não há nada nos três mundos que seja desconhecido por ti. Tu conheces totalmente o nascimento e a origem de todas as coisas, de fato, tudo que opera como uma causa, para a produção de outros objetos. Por causa da leviandade do nosso caráter, nós não podemos levar dentro de nós mesmos o conhecimento de algum mistério sem revelá-lo. Tu conheces todas as coisas, todos os mistérios, porém tu podes manter todo este conhecimento dentro de ti mesmo. Nós, no entanto, somos tão inconstantes, desprovidos de gravidade, que nós somos incapazes de manter dentro de nós mesmos o conhecimento de um mistério. Logo que nós obtivemos aquele conhecimento de Mahadeva, nós sentimos o desejo de divulgá-lo, e, de fato, nós o divulgamos a teu pedido, e divulgamos para quem? Para alguém que deve estar rindo de nós secretamente por nosso orgulho aparente. De fato, na tua presença, ó pujante, nós nos entregamos a incoerências pela leviandade de nossos corações. Não há coisa extraordinária que seja desconhecida para ti. O que quer que haja sobre a terra, e o que quer que exista no céu, tudo é conhecido por ti. Nós nos despedimos de ti, ó Krishna, para voltar para nossas respectivas residências. Que tu possas crescer em inteligência e prosperidade. Ó Senhor, tu logo obterás um filho como tu, ainda mais famoso do que tu mesmo. Ele será dotado de grande energia e esplendor. Ele realizará façanhas grandiosas, e se tornará possuidor de força tão grande quanto a tua. É dito que nenhuma pessoa deseja ser superada por outra em relação a alguma coisa. No entanto, a única pessoa cuja vitória ou superioridade é tolerável ou, antes, para quem ela é rogada, é o filho. Por essa razão, os rishis desejam para Krishna um filho até superior a ele. Bhishma continuou. Depois disso, os grandes rishis reverenciaram aquele Deus dos deuses, aquele descendente da linhagem de Yadu, aquele principal de todos os seres.
Eles então o circungiraram e se despedindo dele, partiram. Com relação a Narayana, que é dotado de prosperidade e refulgência brilhante, ele voltou para Dvaraka depois de ter cumprido devidamente aquele seu voto. Sua esposa Rukmini concebeu, e no término do 10º mês um filho foi nascido dela, possuidor de heroísmo e respeitado por todos por suas habilidades muito admiráveis. Ele era idêntico àquele Kama, desejo, o qual existe em todas as criaturas e que permeia toda a condição existente. De fato, ele se move dentro dos corações de deuses e asuras. Este Krishna é aquela principal de todas as pessoas. Ele mesmo, dotado da cor das nuvens, é aquele Vasudeva de 4 mãos. Por afeição ele se uniu aos Pandavas, e vocês também, ó filhos de Pandu, se unirão a ele. Realizações, prosperidade, inteligência, e o caminho que leva para o céu, estão todos lá onde este, isto é, o ilustre Vishnu de 3 passos, está. Ele é os 33 deuses com Indra em sua vanguarda. Não há dúvida nisto. Ele é o único Deus antigo. Ele é o principal de todos os deuses. Ele é o refúgio de todas as criaturas. Ele é sem início e sem destruição. Ele é imanifesto. Ele é o matador de grande alma de Madhu. Dotado de energia imensa, ele tomou o nascimento, entre homens, para realizar o propósito dos deuses. Na verdade, este Madhava é o explanador de verdades mais difíceis relativas a lucro ou riqueza, e ele é também seu empreendedor. Ó filho de Prita, a vitória que tu obtiveste sobre teus inimigos, tuas realizações inigualáveis, o domínio que tu adquiriste sobre a terra inteira, são todos devido ao teu lado ter sido adotado por Narayana. O fato de tu teres obtido o inconcebível Narayana como teu protetor e refúgio te permitiu te tornares um Adaryu, sacrificador principal, por despejar multidões de reis como libações no fogo ardente da batalha. Este Krishna foi tua grande concha sacrificial, parecendo com o fogo todo destrutivo que aparece no fim do Yuga. Era para se ter muita pena de Duryodhana com seus filhos, irmãos e parentes, visto que, movido pela ira, ele fez guerra com Ari e o manejador do Gandiva. Muitos filhos de Diti, muitos principais dos Danavas, de corpos enormes e força vasta, têm perecido no fogo do disco de Krishna como insetos em um incêndio florestal. Quão incapazes então devem ser os seres humanos de lutar contra aquele Krishna, seres humanos que, ó o tigre entre homens, são desprovidos de força e poder. Com relação a Jaya, ele é um poderoso Yojin parecendo com todo destrutivo fogo Yuga em energia. Capaz de estirar o arco igualmente com ambas as mãos, ele está sempre na vanguarda da luta. Com sua energia, ó rei, ele matou todas as tropas de Suyoddhana. Escute-me enquanto eu te digo o que Mahadeva, que tem um touro como emblema em seu estandarte, contou para os ascetas no leito de Himavat. Suas declarações constituem um Purana. A superioridade de grandeza, energia, força, destreza, pujança, humildade e linhagem que existem em Arjuna, podem alcançar somente 1/3 parte da medida, na qual aqueles atributos residem em Krishna. Quem poderia superar Krishna nestes atributos? Se isto é possível ou não, ouça, e julgue. Lá onde o ilustre Krishna está, há excelência inigualável. Com relação a nós somos pessoas de pouca compreensão. Dependentes da vontade de outros, nós somos muito desafortunados. Conscientemente nós nos dirigimos para o eterno caminho da morte. Tu, no entanto, és dedicado à sinceridade de conduta. Tendo antigamente te empenhado contra a tomada do teu reino, tu não o tomaste, desejoso de manter tua promessa. Ó rei, tu fizeste demasiado do massacre de teus parentes e amigos em batalha, ocasionado, como tu acreditas, por ti mesmo. Tu deves lembrar, no entanto, ó castigador de inimigos, que não é certo violar uma promessa. A promessa, provavelmente, se refere aos juramentos feitos por Bhima e outros sobre o massacre dos Kauravas. Todos aqueles que morreram no campo de batalha realmente foram mortos pelo tempo. Na verdade, todos nós somos mortos pelo tempo. O tempo é, de fato, todo-poderoso. Tu estás totalmente familiarizado com a força do tempo. Afligido pelo tempo, não cabe a te sofrer.
Saiba que o próprio Krishna, também chamado de Hari, é aquele tempo com olhos vermelhos sangue com a clava na mão. Por estas razões, ó filho de Kunti, não cabe a ti te afligir por teus parentes mortos. Esteja sempre livre, ó encantador dos Kurus, de aflição. Tu ouviste a respeito da glória e da grandeza de Madhava como declaradas por mim. Isto é suficiente para permitir um bom homem compreender a ele. Tendo ouvido as palavras de Vyasa como também de Narada dotado de grande inteligência, eu te falei sobre a qualidade de ser adorável de Krishna. Eu mesmo somei, do meu próprio conhecimento, alguma coisa àquele discurso. Realmente, eu falei também na pujança insuperável de Krishna como declarada por Madhava, para aquele conclave de rishis, no leito de Imavati. A conversa também entre Mahesvara e a filha de Imavati, ó Bharata, foi narrada por mim para ti. Aquele que mantiver em mente este discurso quando proveniente de uma pessoa importante, aquele que o escutar, e aquele que o narrar, para a audição de outras pessoas, sem dúvida obterá o que é altamente benéfico. Aquele homem encontrará todos os seus desejos realizados. Partindo deste mundo, ele ascenderá para o céu. Não há dúvida nisto. Aquele homem que está desejoso de obter o que é benéfico para si mesmo deve se devotar a Janardana. Ó rei dos Kurus, cabe a ti também sempre manter em mente aqueles incidentes de dever e virtude que foram declarados por Mahesvara. Se tu te comportares de acordo com aqueles preceitos, se tu portares a vara de castigo corretamente, se tu protegeres teus súditos adequadamente, tu podes estar seguro de chegar ao céu. Cabe a ti, ó rei, proteger teus súditos sempre segundo os ditames da justiça. A forte vara de castigo que o rei possui é citada como sendo a personificação de sua justiça ou mérito. O rei adquire grande mérito por manejar a vara de castigo adequadamente, isto é, por punir aqueles que merecem punição. A inflição de punição é o que mantém os súditos dentro dos limites do dever. A vara de castigo, portanto, é a própria corporificação da justiça ou mérito do rei. Ouvindo esta conversa, repleta de virtude, entre Sankara e Uma, que eu narrei na presença deste conclave honrado, uma pessoa deve adorar com reverência àquele Deus que tem o touro como o emblema em seu estandarte. Mesmo alguém que fica desejoso de escutar aquela conversa, deve adorar Mahadeva com reverência. Na verdade, a pessoa que deseja obter que é benéfico para ela deve adorar Mahadeva com um coração puro. Esta é a ordem do impecável Narada de grande alma. Ele mesmo ordenou tal culto do grande Deus. Ó filho de Pandu, obedeça a ordem de Narada. Ó rei pujante, estes são os incidentes fenomenais que ocorreram no leito sagrado do Imavati com relação a Vasudeva Estano, ó filho de Kunti. Aquelas ocorrências fluíram da própria natureza daquelas divindades de grande alma. Vasudeva, acompanhado pelo manejador do Gandiva, praticou penitências eternas no retiro de Vadari por 10.000 anos. Vasudeva é Narayana, e Arjuna é Nara. Nara e Narayana praticaram penitências severas em Vadari no leito do Imavati por muitos milhares de anos. Vyasa posteriormente adotou Vadari como seu retiro. Realmente, Vasudeva e Dhananjaya, ambos de olhos como pétalas de lótus, praticaram austeridades severas pela duração de 13 yugas inteiros. Eu fui informado disto por Narada e Vyasa, ó rei. Vasudeva de olhos de lótus e de braços poderosos, enquanto ainda era uma criança, em forma humana, realizou o grande feito de matar Kansa para o alívio de seus parentes. Eu não ouso, ó filho de Kunti, enumerar as façanhas deste ser antigo e eterno, ó Yudhishthira. Sem dúvida, ó filho, benefícios sublimes e grandiosos serão colhidos por ti que possui aquela principal de todas as pessoas, isto é, Vasudeva, como teu amigo. Eu me aflijo pelo pecaminoso Duryodhana em relação mesmo ao mundo seguinte para o qual ele foi. Foi por causa dele que a terra inteira foi despovoada com suas sementes e elefantes. De fato, foi por causa do erro de Duryodhana, de Karna, de Sakuni, e de Dusasana numerando o quarto, que os Kurus pereceram. Vaisampayana continuou.
Enquanto aquele principal dos homens, isto é, o filho de Ganga, se dirigia a ele dessa maneira, o rei Kuru, Yudhishthira, permaneceu totalmente silencioso no meio daquelas pessoas de grande alma, que tinham se reunido para escutar os discursos de Bhishma. Todos os reis com Dhritarashtra entre eles ficaram muito admirados ao ouvirem as palavras do avô Kuru. Em suas mentes eles adoraram Krishna e então se viraram em direção a ele com mãos unidas em reverência. Os rishis também, com Narada em sua liderança, aceitaram e aplaudiram as palavras de Bhishma e as aprovaram alegremente. Estes foram os discursos maravilhosos narrados por Bhishma, os quais o filho de Pandu, Yudhishthira, com todos os seus irmãos ouviram com alegria. Algum tempo depois, quando o rei, Yudhishthira, viu que o filho de Ganga tinha dado riqueza abundante como presentes para os brahmanas nos sacrifícios realizados por ele, tinha descansado e ficado revigorado, o rei inteligente mais uma vez o questionou da seguinte maneira: